Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, nessa breve oportunidade, nós iremos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. O número está em verso, mas nós iremos ler em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11. A temática traz o juízo final. Quando lemos ou paramos para notar que existe um livro na Bíblia, e esse livro é um dos últimos livros da Bíblia, nós vamos perceber que inúmeras pessoas sintam um trauma, ou sintam um certo medo, outros uma certa dificuldade de ler e entender este livro. Esse livro escrito pelo próprio João, que estava preso, ausente da sociedade, preso na ilha de Patmos. Nós percebemos que Jesus decide arrebatá-lo. E quando Jesus leva João até a sua presença, o Senhor mostra todas as coisas que brevemente devem acontecer para o cumprimento das revelações de Cristo Jesus contidas no livro de Apocalipse. E o Senhor ordena para que tudo que ele veja, ele escreva. Tudo que ele ouvir, ele escreva, porque tudo que ele vê e de quem ele ouvir é verdadeiro. Quem o mostrou, quem o falou, é fiel e verdadeiro para cumprir. Estamos dizendo de Jesus. Quando lemos no verso de número 11 do capítulo de número 20, nós encontramos o seguinte texto dizendo: E vi um grande trono branco. A abertura vai dizer que há um grande trono branco posto nos céus. Em continuidade diz: E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Existia alguém que estava assentado sobre esse grande trono. Além de o trono ser branco, o texto fala que o trono era branco, e tinha alguém assentado sobre ele. Quando falamos de trono, falamos sobre autoridade, poder, domínio. Quando falamos sobre trono, estamos dizendo sobre algo que tem o domínio, o poder. Estamos falando de Jesus Cristo. Estamos falando de o Senhor, o Criador, o nosso Deus. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor Jesus está à direita desse trono, assentado em um outro trono. Agora, no livro de Apocalipse, ainda no verso 11, o texto diz que na presença desse trono grande e branco, todos os homens que viviam sobre a terra fugiram da presença daquele que estava assentado sobre este grande trono. Eles fugiram unicamente porque as suas obras eram indignas. As suas obras eram contrárias àquele que está no trono, ordenou para que não viessem a efetuar. Obras que não têm nenhuma autoridade, nenhuma edificação sobre a vida daqueles que cometeram algumas obras injustas diante de Deus.
E quando esse trono foi mostrado, quando aquele que está no trono se manifestou ou apareceu no alto dos céus, todos os moradores contemplaram a glória daquele que estava sobre o trono. E eles perceberam que quem estava assentado sobre este grande trono não era ninguém mais do que o próprio Deus, aquele que irá julgar, aquele que irá reinar eternamente, aquele que tem o poder, a majestade, aquele que lançou a antiga serpente chamada o diabo e com ele os falsos profetas no lago de fogo. Aquele que tem o domínio sobre os tempos, sobre as horas, este é aquele que está assentado sobre este grande trono. Os moradores fugiram porque as suas obras não eram boas. Os seus habitantes fugiram porque as suas obras eram más. As suas obras eram injustas, quando aquele que está assentado sobre o trono havia nos ensinado e nos advertido, dizendo: fazei justiça, não praticais a impiedade. Mas eles não obedeceram à palavra, eles não praticaram as obras que Cristo Jesus, ouvindo de Deus, nos transmitiu. Então eles fugiram. Adiante mais ainda do livro fala que uns entraram em cavernas, outros se esconderam em sepulcros com medo da presença daquele que está sobre o trono assentado. Eles fugiram com medo do juízo, com medo da sentença, com medo da grande indignação daquele que está assentado sobre este grande trono. Existe uma sentença para todos os moradores da terra. Existe uma grande sentença, um grande castigo para aqueles que não obedeceram ao Evangelho, para aqueles que não obedeceram à palavra, para aqueles que não andaram no caminho da justiça, para aqueles que mentiram, que praticaram obras más, que praticaram o furto, o engano, as abominações. Quando Deus dizia que não devia praticar, cometer abominações, aqueles que adoraram as imagens, aqueles que profanaram o templo e o nome do nosso Deus, estes fugiram com medo da ira, da sentença, do castigo eterno, porque tiveram a consciência de que as suas obras eram injustas, ou seja, foram convencidos de que as suas obras eram más, as suas obras eram abomináveis. Por isso, eles fugiram diante daquele que estava assentado sobre o alto e sublime trono. Por isso, vocês que ainda não se converteram ao Senhor Jesus, ou que já se converteram, mas que ainda está passando por uma fase difícil de conseguir obedecer às ordens divinas, de conseguir ouvir o Evangelho da verdade, que estão acostumados a receber profecias do homem e não de Deus, porque a profecia dos homens, ela nos fere, ela nos engana, ela nos mata. A profecia contida na palavra, na Bíblia, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscrevam em nosso canal,
Compartilhem, deixem o seu like e fiquem todos na paz do Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. Amém.